Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a neurologista Lorena Bochenek e a gente vai conversar sobre um tema, eu acho que gera muitas dúvidas. Doutora, seja bem-vinda ao programa Jeito Goiano. Muito obrigada. É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão relevante e que, como você mesma disse, muitas dúvidas, muitos mitos que a gente precisa conversar para facilitar a vida dessas pessoas, que não são poucas, 31 milhões de pessoas no Muita Brasil gente. sofrem de enxaqueca, mais comum em nós mulheres, e que mitos só atrapalham e dificultam o tratamento e até mesmo o diagnóstico. A gente está em maio e maio tem uma campanha, é conhecido como Maio Roxo, é uma campanha de conscientização. Por que existe essa campanha? A gente sabe, a senhora falou aí da quantidade de pessoas, mas por que essa campanha foi criada, assim? Sim. Foi por conta dessa quantidade de gente que tem a enxaqueca? Sim, o impacto da enxaqueca, não só na vida particular do doente, mas tem um impacto econômico muito importante, porque afeta pessoas que estão no auge da produtividade, que são pessoas com menos de 50 anos e que ficam incapazes de trabalharem de forma eficaz, causando o que a gente chama de presenteísmo. A pessoa vai para o trabalho, mas ela não tem aquele sucesso e aquela eficácia no seu trabalho, porque ela está em crise de enxaqueca. Então, é uma doença muito comum e que impacta muito a vida econômica do nosso país, por isso da importância de separar um mês inteiro para falar sobre enxaqueca. Até porque um dos principais sintomas da enxaqueca é dor. E dor, geralmente, é algo que a gente acostuma, porque a gente acostuma a viver mal. Uhum. E aí a pessoa vai levando a vida com aquele mundo de analgésico, achando que sentir dor não é normal. Então, esse mês é importante para a gente entender o seguinte: 3 dores de cabeça no mês já é muito. Vixe, eu costumo falar que quando me perguntam assim, que eu fico doente, aí alguém me pergunta: "Você teve dor de cabeça?" Eu falo: "Gente, dor de cabeça pra mim não é sintoma de nada, porque eu tenho dor de cabeça sempre." Isso. E essa é a realidade de quem tem enxaqueca. Normalizar. Não, assim, é até estranho quando eu não tô com dor de É cabeça. isso. Então, esse número, ele é importante. 3 dias de dores de cabeça nos últimos 3 meses é preciso avaliar, porque pode ser enxaqueca. A senhora falou que é normal, em pessoas com menos de 50 anos. Uhum. Mas com que idade que essa enxaqueca costuma aparecer? Pode ser que apareça na infância ainda? Pode, pode. Nós temos pacientes, crianças, né, com enxaqueca. E aí é uma judiação, porque atrapalha a amizade, atrapalha no desenvolvimento. A criança fica mais tímida, porque ela fica com medo de estar falando que está com dor toda hora. Então, nós temos sim crianças com enxaqueca. Mas o mais comum é na adolescência, porque tem associação hormonal. O hormônio ali da primeira menstruação, por exemplo, é um gatilho importante para a enxaqueca começar a se apresentar. Então, lá para os seus 14, 15 anos, é mais comum que a pessoa comece a ter enxaqueca. E por isso que é mais comum nas mulheres, por Isso, conta dos hormônios? por conta dos hormônios. Então, veja bem, hoje, 31 milhões de pessoas estão tentando levar o seu dia a dia, mulheres, trabalhando, cuidando de casa, cuidando dos filhos, tendo que dar conta do trabalho e tendo que dar conta da dor. Um cérebro ali, ó, muito sensível, com um monte de neurotransmissores, causando um monte de sintomas que não há dor e tentando viver a vida. Então, é muito sério, né? A gente precisa entender que é uma doença, porque nós temos muitos mitos e aí vem preconceito. Ah, aquela pessoa, não, não convida não, porque a fulana, ela nunca pode, porque ela tá com dor de cabeça. Ou, ai, a fulana é tão fraquinha, tão sensível, tudo é dor de cabeça. E por muito tempo a gente teve essa ideia de que dor de cabeça não é doença, né? De que, é só dor de cabeça, então você consegue lidar com isso no seu dia a dia, e não é bem assim. Não, até porque dor e a dor de cabeça é um alarme
É um sinal, é como o carro da gente, tem um alarme lá, quando toca a gente vai lá e vê. A enxaqueca é um alarme que foi disparado, você chegou no carro e não aconteceu nada, ninguém tentou arrombar o vidro do carro, mas deu o alarme. Por quê? Porque a dor da enxaqueca não tem uma lesão orgânica, não tem uma lesão lá no cérebro. Tem alterações neuroquímicas do cérebro que ocasiona a crise de enxaqueca. Então, dor é um alarme, assim como nós temos o alarme do carro. E o que causa a enxaqueca? Tem uma causa? Tem, a causa é genética. Então, tirem aí a culpa de vocês, as enxaquecosas, que ficam ali culpadas. Ah, eu comi isso, por isso que eu tô com enxaqueca. É mito o chocolate, É então? totalmente O mito. café? Totalmente mito o chocolate. Sabe o que que acontece? A enxaqueca, ela é uma doença de causa genética. Então você nasce com a predisposição, tem lá vários genes, e em algum momento ela vai despertar. O mais comum é na fase da primeira menstruação, mas pode acontecer em algum outro momento. E aí despertou aquele gene, vai apresentar a doença. E aí a doença é uma série de reações neuroquímicas no seu cérebro em vários lugares no seu cérebro. Por isso que a enxaqueca é uma doença muito complexa. Então, como são vários lugares, são vários sintomas. A enxaqueca não se resume à dor de cabeça. Tem a dor de cabeça, claro, mas tem outros sintomas. E aí vai a confusão do chocolate. Veja bem, hoje eu quero que vocês que estão aqui assistindo, acompanhando, vocês entendam e saiam daqui entendendo isso e falem para todos. Chocolate não causa enxaqueca. Quem tem enxaqueca pode comer chocolate. É para ter vida normal. Por quê? Como é uma doença complexa, vários lugares no sistema nervoso central estão alterados. Tem um lugar lá no sistema nervoso que chama o hipotálamo. Ele é responsável por várias funções, mas uma delas está envolvida com o mecanismo de dar vontade de comer doce. Uhum. É aquela fissura, aquele craving por doce. E aí deu aquilo, a pessoa não está com dor, e aí ela vai comer chocolate. Ia ter dor comendo ou não comendo, porque a vontade do doce já é a crise de enxaqueca. Ah, então isso já é um sinal de que a enxaqueca vai vir. Lá no cérebro já começou. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando, não estou com dor, mas eu comecei a ficar sensível com essa luz, começo a olhar meio de lado, aí o perfume do ambiente eu começo a ficar meio nauseada, aí aquilo vai dando uma sensação de que eu comi um boi e eu não comi nada, parece que a minha digestão paralisou ali. Um enjoo. Um enjoo horrível. Tem pessoas que vomitam, inclusive, mas eu ainda não estou com dor, hein? E isso tudo já é sinal aqui na cabeça que a enxaqueca já começou. Tem gente que costuma reclamar muito da questão visual também. Visual, que chama aura. Aí, de repente, eu começo a olhar para você, começa a não ver direito o limite do seu rosto. Ou começa a ver uns pontinhos brilhando, tipo uns vagalumes, umas estrelinhas piscando, e eu ainda não tô com dor. E isso tudo já é enxaqueca. Aí eu vou falar, por favor, me passa o celular. Eu falo, por favor, me passa a caneta. Aí, nossa, hoje eu tô tão atrapalhada, confusa, vou falar uma coisa, falo outra, tô tão lenta, meu raciocínio parece que tá dormindo. Isso tudo já é a crise de enxaqueca. Passa um pouco, me dá uma vontade de fazer xixi. Toda hora, parece infecção urinária, quando a gente faz xixi de pouquinho em pouquinho, e não é infecção urinária. E ainda não estou com dor. Já deu a vontade de comer um chocolate, um doce, e aí passa um pouco, começa a ficar Cabeça dolorido, cabeça pesada. Se o cabelo tá preso, você solta. Dá a sensação, sabe quando a gente amarra a xuxinha no cabelo e aí solta a xuxinha, mas você sente que ainda a xuxinha tá ali? Essa é a sensação de aperto, né? Que já vem a dor de cabeça. Passa um pouquinho, eu começo a bocejar, sabia? Bocejando como se eu tivesse com sono, eu fico até um pouco constrangida, a pessoa fala, nossa, parece que a minha conversa não está agradando. Não é nada disso, gente, é a crise de enxaqueca que já começou. Tá vendo que enxaqueca não resume em dor,
Depois de toda essa confusão que já tirou você do seu trabalho, da sua reunião, da sua apresentação, da sua festa, do seu dia de casamento, uma crise de enxaqueca no dia do casamento, e aí, depois de tudo isso, vem a dor. É a terceira dor que mais incapacita as pessoas. E essa dor, como que é essa dor? Ela é uma dor na cabeça toda, ou ela pode ser uma dor só de um lado do rosto? O mais comum é a dor na cabeça toda, bilateral. Mas a enxaqueca, ela não respeita nada, nem isso. Então, pode ter a crise só aqui atrás, ou só na testa, atrás do olho, sabe? Como se tivesse assim um garfo ali, ó, fincando atrás do seu olho, colocando o olho para frente. E é como se tivesse o coração ali pulsando dentro da sua cabeça. Isso diz alguma coisa? É diferentes tipos de enxaqueca ou é a mesma coisa? Não, e tem vários tipos, tem tipos diferentes de enxaqueca. Enxaqueca com aura, enxaqueca sem aura, mas não caracteriza pela tipo da dor. A dor das enxaquecas em geral é mais ou menos assim: bilateral, pulsátil, de moderada a forte intensidade e frequente, né? Então, mês que vem vai vir de novo, semana que vem vai vir de novo, amanhã vai vir de novo. Ela não respeita nem o local na cabeça e nem o tempo. Tem como a gente evitar essas crises? Muito. O tratamento é esse. O objetivo do tratamento para enxaqueca é um objetivo preventivo. Eu faço o tratamento para eu não ter a crise de enxaqueca. Não é o tratamento, não é você ficar dentro de uma bolha, não como isso, não faço aquilo, me privo disso, me privo daquilo. Pelo contrário, o tratamento é devolver vida e devolver qualidade de vida. Tratando, eu consigo ter um controle melhor da minha vida. Doutora, a gente está caminhando para o fim, mas eu queria que você deixasse uma dica para quem está em casa de como, então, que a gente pode evitar essas crises, se é com exercício, se é tomando mais água, se é com alimentação, como que a gente evita? Ótimo, adoro. Tenho várias dicas, não só uma. Hidratação. O cérebro de quem tem enxaqueca é um cérebro muito sensível, então o metabolismo dele é alto, então precisa de hidratar. Quem tem enxaqueca tem que tomar mais água. Evitar jejum prolongado, pular a refeição, ficar em jejum vai te ocasionar uma crise de enxaqueca. E aqui vai aquela que as minhas pacientes sabem: água de coco, gengibre e hortelã. São elementos naturais que você pode colocar aí na sua rotina para prevenir, inclusive na hora da crise, que vai te ajudar muito. Doutora, muito obrigada e seja sempre bem-vinda aqui no Jeito Goiano. Eu que agradeço. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.